Boa noite a todos os meus amigos ouvintes do vlogger do Conde Pedro Léo Villanueva. Alguém me mandou um vídeo de uma idiota chamada Afro e Afins, em que ela está falando de apropriação cultural. Em outras palavras, ela está dizendo que existem culturas ou povos ou etnias que são opressores das outras e por conta disso os grupos oprimidos acabam se apropriando ou absorvendo culturalmente os valores de outros povos. E ela veio dizer que as pessoas brancas são estruturalmente opressoras. Eu vou desenhar para você, já que você é burra, a seguinte questão. Sabe por que você é uma pessoa livre? Não é porque você é africana. É porque você, sua vadia, você se apropriou de um conceito europeu, branco, chamado abolição da escravatura. Não é curioso que esses africanos, ou descendentes de afros, e todos fiquem falando, choramingando a opressão do homem branco, quando na verdade foi o homem branco que trouxe valores como liberdade, abolição da escravatura, direitos humanos e outras coisas? Você se apropriou disso? Você é uma colonizada cultural, se apropria disso? Então faz o seguinte, volte para a África, pela qual você é descendente. Eu também sou descendente africano, posso dizer isso. Você é descendente africana, então volta para a África que te escravizou. Porque se você conhecesse a história da África, coisa que não é o teu caso, porque você só conhece chavões e não história, porque a gente tem que entender uma coisa, numa sociedade de massas como a nossa, você tem tanto bombardeio de informações mastigadas que não te ensina a pensar. Para você fazer isso, você tem que ter uma biblioteca, você tem que comprar 2.000 livros e você tem que ficar falido e fudido para estudar. Infelizmente, essa que é a verdade. E às vezes nem sempre sobra tempo para você estudar. Mas voltando ao assunto. Pense nesse conceito de apropriação cultural e dos homens brancos estruturalmente opressores. Esses homens brancos estruturalmente opressores criaram a civilização mais libertária de todo o universo, que foi a civilização cristã. Ou pelo menos absorveram os valores do cristianismo e instauraram, entre outras coisas, conceitos como a dignidade universal de todos os seres humanos. Olha só que coisa absurda e opressora! Que coisa absurda eu chegar na África e dizer que os negros não podem escravizar outros negros? Que coisa ridícula! Isso sim é apropriação cultural. Falar de lei natural, que todas as pessoas são livres e que todas as pessoas têm uma dignidade intrínseca na sua existência porque são filhos de Deus, são irmãos. Que coisa absurda essa imposição do cristianismo. Legal mesmo era deixar os índios comerem carne dos seus inimigos, como faziam no século XVI. Que absurdo dos portugueses e dos espanhóis, desses jesuítas canalhas. Jesuítas que trouxeram música, que trouxeram pintura, que trouxeram filosofia, que trouxeram técnicas da Europa. Olha só que coisa mais absurda. Um índio fuleiro, lá da Idade da Pedra, derrubou em 15 minutos o pau-brasil com um machado do europeu. Que apropriação cultural absurda, puta que pariu, tem que voltar tudo para a Idade da Pedra de novo. Tem que ficar na Coreia do Norte antropológica, lá da FUNAI. Tem que deixar o cara morrer de malária, morrer de mosquito da dengue, esse filho da puta. Pra que dar antibiótico pra esse cara? Pra que dar penicilina, já que isso é uma apropriação cultural dos ingleses, do Sr. Ian Fleming? Que absurdo! Faz o seguinte, minha senhorita. Para você não ser influenciada por essa cultura estruturalmente opressora chamada civilização do Ocidente, vai lá se miscuir com o sargento do Exército de Libertação Nacional de Zâmbia. Vai fazer amizade com esses teus amiguinhos africanos que, totalmente descontaminados da apropriação cultural, escravizam os seus próprios semelhantes para vender pedras preciosas na Europa. Que legal, né? Escravizar pessoas, obrigá-los a trabalhar na base do fuzil Kalashnikov, que é uma outra apropriação cultural da Rússia, naturalmente, e também para vender pedras preciosas para os europeus, com a apropriação cultural do euro. Que merda! Caralho, como o homem europeu é muito escroto mesmo. Mas voltando a essa questão de apropriação cultural, dentro da cabecinha desse povo, joga essa porra aqui, caralho. Dentro da cabeça desse povo, eles acham que os seres humanos são verdadeiras ilhas étnicas e raciais que não têm contatos mútuos entre si, e como se as culturas elas não se comparassem, não se interagissem e elas não se influenciassem entre si.
Um dos estudos que eu faço sobre, principalmente a história dos impérios, em particular a história do Império de Portugal, de Espanha, etc. E um dos aspectos da dinâmica desses impérios são as influências culturais. Vocês podem ter certeza de uma coisa: os índios que abandonaram os velhos hábitos de paganismo, de matar crianças através de práticas de infanticídio, ou então comendo carne humana, comendo carne dos seus inimigos, como algumas tribos brasileiras, você pode ter certeza que eles não sentem saudade desse tipo de coisa e eles agradecem fielmente pela apropriação cultural que houve ao converterem a fé católica, por exemplo. Eu não vou longe. Mesmo no México, mesmo na América Latina, quando você vê que astecas e maias praticavam sacrifícios humanos, matavam seus inimigos, faziam inúmeras barbaridades, você pode ter certeza de uma coisa: a apropriação cultural da Igreja Católica foi benéfica para eles. Ninguém tem saudade dessas práticas tribais, salvo, é claro, os criminosos e narcotraficantes do México que fazem isso contra os seus inimigos. Em outras palavras, dona Afros e afins, uma anta como você só existe porque realmente há as facilidades do YouTube, como também aos chavões, as ideias mastigadas, as ideias estereotipadas que fazem idiotas do seu naipe não pensarem coisa nenhuma. Você mesma não é necessariamente uma mulher completamente negra. Você é uma mulata. Sendo mulata, você também tem sangue europeu. Tendo sangue europeu, naturalmente você sofreu uma apropriação cultural de um branco que trepou com uma negra, ou vice-versa. E baseado nisso, você fica choramingando o fato de que você recusa a interação, recusa a miscigenação, você recusa a comparação entre as culturas, como também a troca, o compartilhamento que as culturas de fato fazem em toda a humanidade. Esse é seu problema. Você é um subproduto da apropriação cultural de uma universidade de imbecis e idiotas que fazem você ser uma vaca no pasto repetidora de frases feitas, que não tem capacidade intelectual para pensar em coisas tão básicas dos seres humanos, que é a interação cultural. E por que certas culturas prevalecem sobre as outras. Eu vou dar um exemplo clássico aqui para matar a pau e para fechar com chave de ouro. Se vocês analisarem os três grandes pilares da civilização do Ocidente, Grécia, Roma e Jerusalém, a fé cristã, que é católica, Roma, que nos deu o direito, o conceito de império, o conceito da política, como também Grécia, que nos deu a filosofia, vocês vão perceber que essas culturas todas foram, de alguma forma, derrotadas. O que aconteceu com os judeus e com os cristãos? Povos marginalizados. O que aconteceu com os gregos depois do Império de Alexandre? Foram também dominados e subjugados. O que aconteceu com o Império Romano? Ele foi subjugado pelos bárbaros, que inclusive tinham uma cultura e tinham todo um arcabouço civilizacional inferior aos romanos. E o que foi que aconteceu? Gente burra, desalmada, espírito de porco. Esses germânicos se romanizaram, como também eles se helenizaram. Olha só que coisa interessante. A cultura dos dominados influenciou a cultura dos dominadores. Carlos Magno, que era rei dos francos, pedia ajuda ao Papa para aprender latim. Como também os próprios árabes, que eram um povo bárbaro, os povos muçulmanos, quando começaram a dominar o norte da África, a primeira coisa que eles absorveram foi a cultura dos dominados, que é a cultura grega, a filosofia grega. Daí Avicena, Averroes e grandes filósofos do mundo islâmico. Então eu pergunto, onde é que está essa interação cultural que necessariamente influência predominante é necessariamente dominação política e dominação da violência? Nenhuma. Certas culturas prevalecem sobre as outras justamente porque elas têm muito mais coisas a oferecer do que as outras culturas. Como foi acontecendo no Brasil. A cultura portuguesa, a cultura católica, a cultura ibérica tinha muito mais coisas a oferecer aos indígenas e aos nativos da terra do que a cultura deles próprios. Ou será que vocês vão querer voltar à tribo, vão voltar para uma oca, morrer de malária, ser picado por mosquito da dengue e passar fome caçando paca numa mata?
Vocês não vão fazer isso. Vocês vão aderir justamente ao substrato tecnológico, ao substrato civilizacional da Europa, como de fato foi o que aconteceu. Como de fato o Brasil e a América Latina são extensões da Europa Mediterrânea e da Europa Ibérica, com a aglutinação de outros povos de origem não ibérica, mas que se miscigenaram com os povos da península. Portugueses, espanhóis, entre os quais galegos, valencianos, como também lusitanos, como catalães, bascos, etc. Acabou. Pronto, encerrado. Tchau.